Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma igreja com o fogo do Espírito. Em 2 Crônicas, capítulo 7, de 1 a 3, nós lemos o seguinte: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A igreja do Senhor precisa desejar ansiosamente, ardentemente, deseja sonhar em ter o fogo do Espírito Santo. Como é bom entendermos a função do fogo, a função do calor, a função dessa ação ajuntadora do Espírito Santo. Certa vez eu fui à casa de um amigo no Rio Grande do Sul e ele tinha uma linda lareira em sua sala de estar. E nós saímos pela cidade à procura de uma madeira específica chamada nó de pinho, que é colocada na lareira e ela custa a queimar. E que sensação maravilhosa estarmos à volta da lareira, o crepitar das chamas, o cheiro do nó de pinho queimando, o calor ajuntando as pessoas, e vimos ali o frio se afastar. Maravilhosa a sensação. É maravilhosa também a sensação quando temos o fogo do Espírito atuando em nossas vidas e em nossas igrejas. Infelizmente, muitos perderam a noção do que é ter o fogo do Espírito. O que aconteceu no texto lido, a glória do Senhor enchendo o templo, contagiando aquele lugar com o fogo do Espírito Santo, é o que deve abraçar a nossa mente nesse momento. No momento de crise, no momento de ansiedade, no momento de tantas dúvidas, é o momento de buscarmos o fogo do Senhor. Como será a igreja do Senhor pós-pandemia? Essa é uma grande questão que tem sido levantada e eu creio que precisamos pensar de uma forma muito profunda sobre isso. A igreja do Senhor precisa redescobrir o fogo do Senhor. Quando nós lemos em Mateus, no capítulo 3, verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos buscar esse poder que era pregado por João. O Senhor Jesus nos oferece esse poder e a igreja precisa desejar ardentemente viver com esse poder. Quando a igreja não tem esse poder, o fogo do Espírito Santo atuando nos corações, a igreja perde a sua essência, a igreja deixa de viver a sua própria função. Não há nada mais patético do que uma igreja que perde o fogo do Espírito Santo. Quando isso acontece, a igreja, para tentar se manter, acaba se valendo de uma série de recursos, de técnicas, de metodologias, de estratégias para tentar substituir o fogo do Espírito, mas a coisa não é tão simples assim. A igreja só se mantém de pé, a fé só permanece, a igreja só cumpre a sua missão e o povo se realiza na presença de Deus quando o fogo do Espírito atua nos corações. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 29, a Bíblia nos fala que Deus é fogo consumidor. Cabe então a pergunta: para que serve o fogo? Em primeiro lugar, o fogo consome, queima o pecado, tira de nós a imundícia. Sem o fogo do Espírito Santo em nós, o pecado ganha força. Nós perdemos o senso crítico quanto ao que é ou não é pecado. E isso entristece o coração de Deus e tira de nós o poder. João, quando fala do Senhor Jesus vindo, fala, ele terá mais poder do que eu, ele tem mais poder do que eu. Mas a Bíblia confere a nós também poder, e recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo. Infelizmente, muitos não têm ansiado, não têm sede desse fogo. O fogo consome o pecado. Em segundo lugar, o fogo limpa, purifica para sermos santos diante de Deus. Santos no sentido de sermos separados para uma boa obra. A obra não apenas de evangelizar, mas de viver o evangelho da graça que nos realiza e que nos capacita a passar por momentos de profunda crise, de extrema dor, com alegria no coração. Nós precisamos desenvolver como igreja uma visão de que sem o fogo do Espírito nada acontece. Sem o fogo do Espírito, somos apáticos, alheios ao poder de Deus, alienados da missão que foi conferida à igreja, de pregar e viver o Evangelho que transforma e que nos faz viver de uma forma feliz a despeito das circunstâncias. Em terceiro lugar, o fogo alegra. Quando nós estamos presos nas garras frias do pecado, ou nas garras frias do desespero, nas garras frias da dúvida, vem o Espírito Santo com seu fogo e nos alegra para a vitória. Em quarto lugar, o fogo amolece o coração do ser humano, quebranta. A Bíblia diz que Deus não consegue resistir um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se quebra, um coração que sofre por causa do pecado. E isso só acontece quando o fogo do Espírito entra em nossas vidas, atua poderosamente, nos dando a consciência de que um coração quebrado perante o Senhor é um coração que se fortalece com a presença do Deus Todo-Poderoso. Em quinto lugar, o fogo apodera. O fogo traz sobre nós o poder. Em Atos 1:8, nós vemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, isso não acontece de uma forma automática. O fogo do Espírito vem, o fogo do Espírito se instala quando nós buscamos de todo o nosso coração, quando há interesse de fazermos a vontade de Deus e quando a igreja se vê desejosa de ter o fogo do Espírito. E eu quero então compartilhar rapidamente algumas questões sobre o fogo do Espírito. Em primeiro lugar, uma igreja em que o fogo do Espírito queima os corações, ora e jejua. Quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 5, para vos aplicardes ao jejum e à oração, é uma palavra dada aos casais, que até mesmo as relações conjugais podem deixar de acontecer por um determinado tempo, e havendo combinação com o casal, para que haja maior aplicação do tempo em jejum e oração. Somente esta razão possibilita que haja a quebra da relação conjugal por um tempo, para se dedicarem ao jejum e à oração. Isso é tão forte, queridos, a questão de jejuar e orar, que a Bíblia fala que há recompensa para aquele que entende o verdadeiro princípio de jejum e oração em sua vida. Aquele que tem um coração tão rendido a Deus, desejando em Deus uma mudança completa, desejando uma vida de santificação, uma vida de pureza, uma vida de esperança, uma vida de resgate do fogo do Espírito, que nós lemos em Mateus capítulo 6, versos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares e orares, unja a cabeça, lave o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que vê o que está em secreto e te recompensará. A Bíblia fala que Deus, quando enxerga a sinceridade no coração do homem, quando o jejum é para agradar a Deus e com objetivos específicos, quando a oração se une ao coração de Deus e traz respostas à vida do coração humano, há recompensa. A recompensa por sabermos que não importa o tamanho do problema, Deus é maior do que tudo e Ele está atento, e com o fogo do Espírito somos capacitados, somos habilitados a lidar com toda e qualquer situação. Em segundo lugar, uma igreja em que o fogo do Espírito queima os corações não se conforma com as coisas do mundo. Está escrito
Na primeira epístola de João, capítulo 2, 15, não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Estamos tão preocupados com as coisas do mundo, estamos tão alienados das coisas de Deus, que não entendemos a falta que faz o fogo do Espírito. As vidas se tornam apáticas, as igrejas se tornam apáticas, não há o gosto pela fé, na aplicação da palavra. Quando nós lemos na Bíblia que o povo de Deus precisa meditar na palavra dia e noite, nós percebemos às vezes que isso ficou no passado para a maioria dos cristãos. Precisamos resgatar a meditação na palavra, e isso só vem quando o fogo do Espírito entra nos corações e nos faz detestar as coisas do mundo. Não ameis as coisas do mundo, porque quando amamos as coisas do mundo, o amor do Pai não está em nós. E é justamente o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, que vai nos dar os recursos para lidarmos com as atrações do mundo. Nós lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos em guerra contra o pecado, estamos em guerra contra o desânimo, estamos em guerra contra o medo, estamos em guerra contra a ansiedade, estamos em guerra contra tudo que tem tirado de nós a paz. E não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, porque quem nos arregimentou, quem nos alistou para a guerra, quer trazer aos nossos corações, através do fogo do Espírito, todos os recursos para vencermos essa guerra. A Bíblia fala que Deus é quem vence nossas guerras, Ele é que luta as nossas batalhas, e é com o fogo do Espírito em nossos corações que podemos atestar isso. Deus quer trazer a cada um de nós vitória em nossas guerras. Eu sei que cada um de nós tem as suas guerras. Deus está querendo lutar por nós. Em terceiro lugar, uma igreja em que o fogo do Espírito Santo queima os corações, cuida de almas. Nós lemos no Salmo 124, 4. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. O salmista está lamentando que não houvesse naquele momento de sua vida, um momento de crise, quem cuidasse de sua alma. Quando nós temos o fogo do Espírito queimando em nossos corações, nós cuidamos de almas. Nós conversamos com as pessoas, nos preocupamos com elas, oramos por elas e com elas. Procuramos saber como as pessoas estão. Damos o testemunho de que Deus está agindo em nossa própria vida e desejando ardentemente que isso aconteça na vida do nosso próximo. Nós, que somos igreja do Senhor, igreja que milita na obra do Senhor, precisamos redescobrir o cuidado das almas. Precisamos cuidar uns dos outros. Nós lemos em Atos 2, de 42 a 47, como vivia a igreja primitiva, os convertidos ao Senhor Jesus, e eles estavam com o fogo do Espírito, agindo poderosamente em suas vidas. Nós lemos em Marcos, capítulo 16, verso 20, eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Deus coopera com aqueles que buscam a sua presença, que têm fogo do Espírito. O texto fala que aquelas pessoas pregavam o Evangelho em toda parte e o Senhor cooperava com eles. Nós precisamos entender que é função da igreja buscar a pregação como chave da nossa própria história cristã. Precisamos levar aos outros o que nós recebemos e precisamos levar a sério que mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós temos recebido tanto da parte do Senhor, mas nem sempre temos levado aos outros o que temos recebido. Aquela igreja pregava
Os crentes da igreja primitiva levavam a sério buscar o fogo do Espírito. Em quarto e último lugar, uma igreja em que o fogo do Espírito queima os corações opera grandes coisas para Deus. Quando o fogo do Espírito queima os corações, há mudança de vida, há transformações radicais. A igreja muda, as pessoas são convertidas, as pessoas se endireitam, se consertam, consertam-se uns com os outros, consertam-se com Deus, e então acontece o grande mistério da fé. As orações são respondidas. Às vezes nos queixamos de algumas orações não respondidas. Só acontece, Deus só ouve as orações quando os nossos corações estão com o fogo do Espírito agindo em nós. Quando somos igreja do Senhor com o fogo do Espírito queimando em nossos corações. Concluo essa mensagem dizendo que sem o fogo do Espírito a igreja fracassa. Dizendo que sem o fogo do Espírito os corações se entristecem, não se realizam, não se completam e a igreja não cumpre a sua missão. Voltando a 2 Crônicas 7:3, nós podemos perceber que o fogo do Espírito ainda está disponível. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Precisamos rever a nossa vida cristã no sentido de buscarmos a adoração e o louvor, e isso acontece quando o nosso coração está cheio do fogo do Espírito. A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É esse fogo que enche o nosso coração que muda a nossa história, que nos faz viver em sobriedade, que nos faz viver em sensatez, que nos faz viver com alegria no coração a despeito do que aconteça. Precisamos resgatar o desejo ardente do fogo do Espírito. Que seja essa a grande alegria do seu coração, encontrar o fogo do Espírito. Que seja essa a grande motivação da sua vida, viver com o fogo do Espírito, fortalecendo, atuando, transformando dia a dia o seu coração. Seja assim a igreja em que o fogo do Espírito queima e transforma.